A rinite é a principal causa de alergia voltada para a parte respiratória ou não? Né? Quando a gente fala da parte respiratória, muitas pessoas reclamam, dá muita dor de cabeça aqui, ou eu tenho a sinusite. Isso, são coisas diferentes mesmo. A rinite é mais uma inflamação na mucosa e geralmente é mais crônica. A rinite é aquele paciente que sempre vai estar com o nariz assim, vai ter períodos que a gente vai tratar, ele vai melhorar, mas não deixa de ser uma doença crônica, tipo hipertensão, diabetes. Então, muitas vezes você vai ter que tratar certinho, vai ter que usar o remédio certinho para você perceber melhora. A sinusite, geralmente são infecções mais agudas. Então, assim, o paciente tem dor, pode ter tosse, pode ou não ter febre, aquela secreção mais amarela, tá? Então, é uma coisa mais aguda. A dor ela vem por causa da secreção que se acumula nas A vias aéreas? sinusite é uma infecção dos seios da face. Os seios da face são um monte de buraquinhos que a gente tem no rosto, que é onde vai acumulando secreção em quem está com essa infecção. Então, a sinusite ela pode ser por vírus, ela pode ser por bactéria, ela pode ser de um fungo alérgico também, tá? Só que é uma coisa mais aguda, ali vai ter dor, é uma coisa mais intensa do que a rinite, que é o que não deixa de ser uma coisa incômoda, mas que é uma coisa que é menos grave, entendeu? A sinusite muitas vezes você vai ter que tratar ali no momento, tá? E aí, normalmente, elas têm, por exemplo, situações que despertam ela. A pessoa tem uma sinusite, uma rinite, porque tem alergia a pelo do gato, Sim. tem alergia a ácaro, tem alergia a pó. Exatamente, e essa é a principal causa de rinite mesmo, tá? Que é a alérgica. Aí isso que eu falei, às vezes quando muda o clima, tá calor, passou a frio, vai lá o paciente vai piorar o nariz. A mudança de temperatura pode ser... Sim, porque muda a umidade, muda tudo, e pode te gerar uns sintomas nasais ali naquela época. E aí a rinite alérgica, a causa mais comum é o ácaro, é a poeira mesmo, mas muito comum ter pelo de animal, muito comum ter mofo de infiltração, assim. Então são as principais causas da rinite alérgica mesmo, entendeu? O paciente são os aeroalérgenos que a gente fala, os alérgenos que estão no ambiente. É o principal causador das rinites e das asmas alérgicas também. E dá para saber, por exemplo, especificamente o que causa? Por exemplo, ela pode ter a ácaro, mas não tem a poeira. Ela pode ter a pelo, mas não tem a cheiro. Dá para saber? Na verdade, sim, o ácaro é um dos componentes da poeira. Então, quando a gente pesquisa, por exemplo, a poeira, a gente pesquisa o ácaro justamente, porque ele é o principal componente da poeira mesmo, tá? Então, tem as formas da gente descobrir quais as causas da rinite do paciente. Então, a gente consegue fazer teste alérgico, tanto o prick test, que é um teste que a gente aplica os extratos do ácaro, do pelo do cachorro, de mofo no braço, e a gente faz a leitura, na hora a gente já consegue saber se ele reage ou não reage. Isso é para a gente fazer o diagnóstico dessas alergias ambientais. Veio tudo negativo, por exemplo. Então, assim, os alérgenos de ambiente não pioram. Então, o que está piorando? Está piorando quando muda o tempo, está piorando porque você está numa fase, por exemplo, a mulher está na fase de menstruação, toda vez que ela menstrua, piora, porque pode ter relação com hormônio, entendeu? Então, piora quando faz atividade física, às vezes é uma rinite causada pela atividade física, Transpiração? pela própria produção de substâncias ali durante a atividade física que causam essa piora de sintomas nasais, tá? Então, tem várias causas mesmo, sabe? A principal é alérgica mesmo, e é essa que a gente consegue diferenciar se é alérgico ou não, tá? E normalmente como que funciona o tratamento? A gente deixa de expor o paciente a esse tipo de situação que pode ser um gatilho para que ele fique doente ou ter alguns tipos de remédios que previnem? Porque a gente sabe que existem remédios para tratar, Exatamente. mas existe algum tipo de remédio assim, eu sei que vai mudar a temperatura, tá nesse período variando demais. Existe algum remédio que você toma para tentar segurar? Na mudança de temperatura não tem muita coisa para fazer. Às vezes o que eu faço com os meus pacientes que têm esse tipo de alergia com mudança climática eu falo assim, retorna antes do inverno, antes de começar o frio, que a gente vai começar a fazer um tratamento profilático com o próprio medicamento da rinite mesmo, o medicamento nasal, que é o corticoide nasal, que é o tratamento. E é um corticoide, mas que ele age mais no nariz, porque às vezes as pessoas têm muito medo. Mas eu vou ficar usando corticoide? Mas é um corticoide que ele é feito para tratar a rinite e para usar por longos períodos quando precisar, que ele age mais no nariz. Não é um corticoide, por exemplo, de tomar, que é aquele corticoide que causa vários outros efeitos que no corpo. Que muita gente tem medo. Que ele é o medo. engorda, E tem que ter incha, medo mesmo, exatamente. Porque o corticoide oral, quando você toma frequente, grandes quantidades, realmente, ele altera muitas das funções do corpo. Então, realmente não é o ideal ficar tomando. É importante deixar bem claro que são corticoides diferentes. Exatamente, porque é a moda da prednisolona. Meu filho toma prednisolona toda semana. É um perigo mesmo, entendeu? Porque o corticoide altera crescimento, altera funções hormonais, altera muitas coisas no corpo.